Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, que bom nós estamos mais uma vez juntos aqui, eu aqui desse lado compartilhando as bênçãos de Deus e você aí do outro lado recebendo as bênçãos de Deus. Quero primeiramente agradecer ao Senhor por mais um vídeo que Ele nos dá a condição e a oportunidade de podermos estar gravando. Louva ao Senhor por Deus ter nos colocado aí nas redes sociais, com esse canal no YouTube. Enfim, muito obrigado a cada um de vocês também que já está inscrito no nosso canal, você que está nos ouvindo pela primeira vez, que ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscreva, participe aí do nosso canal, vá lá no sininho de notificações, coloca lá para sempre estarem recebendo as nossas notificações, vídeos novos, a palavra de Deus, para quando a gente colocar, você já receber automaticamente. Não se esqueça de ir lá no joinha, colocar lá seu link e abençoar a nossa vida para a glória de Deus. Então, queridos, nesse vídeo eu quero poder contar um pouco da nossa história, louvar o Senhor. O primeiro vídeo que nós fizemos no canal, nós apenas demos as boas-vindas e eu estava pensando que seria muito interessante eu poder me apresentar a todos vocês, né, para que vocês possam estar nos conhecendo um pouco, os que ainda não nos conhecem, e louvar a Deus por tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida. Eu nasci no dia 18/10/1980, meu nome é Ademar Alves Menezes, mas vulgo Jean. Jean é a maneira como todos que nos conhecem, que estão mais próximos da gente, estão mais perto da gente, nos conhecem, né? A nossa igreja, por exemplo, nos conhece mais ou como sempre, né, como Jean. Mas o meu nome mesmo é Ademar Alves Menezes e conhecido como Jean. Eu sou filho da Tânia Maria Alves Menezes e louvo muito ao Senhor Jesus Cristo pela vida dela, né? E o meu pai biológico, né, se chamava, porque já partiu para a eternidade, Ademar Frota Fontinelli, e o meu pai que me adotou, que foi o que nos mostrou algumas coisas concernentes a esta vida, algumas coisas que foram importantes para forjar o nosso caráter, nosso comportamento, a nossa forma de viver, que deixa aqui o meu grande abraço ao meu pai Edivaldo e que Deus possa abençoar tanto a minha mãe como o meu pai, que mesmo que seja um pai adotivo, é o que eu considero como meu pai de verdade. Que Deus possa abençoá-los para a glória de Deus, fazendo também uma notificação sobre a questão do esforço, da garra que a minha mãe teve para poder criar seus filhos diante de tempos difíceis, complicados, mesmo, né, passando pelo processo da separação, sempre teve o cuidado de sempre oferecer a mim e aos meus irmãos, né, o melhor que ela poderia dar. Que Deus possa abençoar poderosamente por todos os esforços e dedicações que ela teve comigo, os meus irmãos. Eu tenho uma família, né? Minha mãe, aliás, teve 3 filhos, eu sou o primeiro. Eu tenho o meu irmão depois de mim, que é o pastor Adriano Alves Menezes, que é pastor da Igreja de Deus Semeador ali na cidade de Barroquinha, no Ceará. E tem o meu irmão caçula, que é o Vinícius, que serve a vida militar como bombeiro em Foz do Iguaçu. Então essa é a minha família, como minha mãe, meu pai e meus irmãos, mas também eu sou casado com a Celiana Pereira Menezes, e que Deus já tem nos dado aí 21 anos já casados para a glória de Deus. E para mim, esses 21 anos é como um grande presente de Deus de verdade, primeiramente pela pessoa que a minha esposa é, e também por termos 21 anos de caminhada juntos para a glória de Deus, e ter essa graça do Senhor, eu confesso que é um grande milagre, principalmente pelo tempo pela qual nós vivemos, que é um tempo de que o matrimônio, o casamento tem sido muito banalizado, onde tem se crescido o índice de divórcio na nossa nação,
e quanto eu digo que é um grande milagre de Deus, também pelo fato de que nós nos casamos muito cedo. Nos casamos, nós tínhamos 18 anos de idade, 17 anos de idade, e Deus, durante todo esse tempo, Deus tem cuidado das nossas vidas de uma maneira muito especial. Nós nos casamos em um tempo muito difícil, um tempo muito complicado, né? Mas nós tínhamos a certeza no nosso coração diante daquilo que nós queríamos para a nossa vida. Eu sempre digo que foi uma grande coragem dos pais da minha esposa, né? Terem tido essa coragem de entregar a filha dele para uma pessoa que humanamente sem nenhuma expectativa de vida, de poder dar o melhor para a vida da filha deles, mas quando eles olharam e viram que havia algo de Deus no nosso coração, ou quando nós amávamos o Senhor, eles acreditaram. Eu acredito que nem tanto em mim, mas acreditaram muito mais em Deus do que em mim, né? E nós estamos aí juntos já há 21 anos, que Deus possa continuar nos abençoando. E desse fruto do nosso relacionamento, nós tivemos 2 presentes de Deus, que foi o nosso primogênito Lucas Rafael, que tem 17 anos de idade, e o nosso caçula Samuel Nicolas, que tem 12 anos de idade. Esses 2 presentes de Deus fazem parte da minha história, fazem parte da nossa caminhada, né? Se você observar tanto da parte da minha mãe como da minha parte, nós tivemos famílias pequenas, né? Eu louvo ao Senhor pelas 2 bênçãos que o Senhor me deu para a glória do nome dele. Então, nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, eu tinha 13 anos de idade, e aos 15 anos nós recebemos uma palavra profética de Deus, que o Senhor estaria nos tirando da cidade de Parnaíba e nos levando a alguns lugares que nós ainda não tínhamos passado, e que nós iríamos aprender algumas coisas que seriam necessárias para forjar o nosso ministério, o nosso caráter, para que nós pudéssemos estar abraçando a obra Brasil para Cristo aqui em Parnaíba, né? Eu sou pastor aqui nessa cidade, para a glória de Deus, do nosso ministério, o Brasil para Cristo, e nesse mesmo ano que nós recebemos essa palavra profética, né? Eu logo disse ao Senhor que eu não queria nada a ver com o negócio de pastoreio, que esse negócio de ser pastor não dava certo, e enquanto Deus tem algo, meu querido, com a gente, não adianta a gente querer correr daquilo que o Senhor um dia projetou, escreveu e colocou para as nossas vidas para ser bênção de Deus. E no mesmo ano que nós recebemos essa palavra, Deus já nos tirou daqui de Parnaíba. Nós passamos um período de 3 anos na cidade de Teresina, nossa capital no Piauí. E nesse período de 3 anos, quando eu fiz 17 anos de idade, nós fomos apresentados à nossa convenção do estado do Piauí como evangelista, né? A convenção nos separou, nos consagrou para sermos evangelistas da nossa obra Brasil para Cristo no Piauí. E daí começou uma história de Deus sobre as nossas vidas, algumas portas foram sendo abertas, nós levando a palavra, ministrando a palavra, e teve um tempo que nós recebemos um convite para irmos pregar numa cidade aqui do Piauí chamada São João da Serra, e quando nós chegamos lá para estarmos pregando no aniversário, na data de aniversário desta igreja nossa lá em São João da Serra, foi lá que nós conhecemos a irmã Celiana, e nós estamos juntos até hoje para a glória de Deus. E depois de São João da Serra, casado, só saí de São João da Serra, veja só, foi para poder ministrar a palavra, e quanto era para voltar para Teresina, nós conversamos com o pastor da cidade, né, colocamos uma desculpa, dizendo que a gente queria era ficar morando mesmo em São João da Serra, que gostei de São João da Serra, mas na verdade não era um gostar da cidade, era porque nós já estávamos com o nosso coração já colocado nessa moça que Deus preparou e foi bênção de Deus para a nossa vida, né? Então fica a dica aí, quando o Senhor te mandar para algum lugar, fica com os teus olhos bem abertos, o coração fixo em Deus, porque Deus pode te abençoar
com a pessoa que Deus tem preparado para a sua vida aí, para a glória de Deus. Então nós nos casamos, né, em 1999 e logo nós voltamos também aí para a nossa capital, passamos mais um período do mês de março até o mês de setembro e no mês de setembro do mesmo ano nós fomos morar na cidade de São Paulo. E ali nós moramos 5 anos em São Paulo e foi um processo de Deus, foi um trabalhar de Deus e nós passamos a nos congregar, né, na nossa obra mesmo, Brasil para Cristo, lá em São Paulo, na cidade de Itaquaquecetuba, e nós passamos na cidade de Itaquá uns 3 anos aproximadamente. Louva a Deus pela vida do homem de Deus que Deus colocou na nossa vida, pastor Luiz Ferreira, que foi um instrumento de Deus muito grande, que verdadeiramente, se havia alguém que Deus iria colocar para me ensinar aquilo que nós precisávamos saber sobre a questão de ministério, sobre a questão de maturidade em todos os níveis da nossa vida, né? Esse instrumento de Deus foi o pastor Luiz Ferreira, pastor da nossa obra ali na cidade de Itaquá. E eu louvo muito a Deus pela instrumentalidade que Deus usou para poder estar nos abençoando. E eu me lembro que todas as vezes, quando Ele nos chamava a atenção, que Ele nos corrigia diante das coisas que nós estávamos errados, Ele sempre dizia que Ele nos chamava a atenção, Ele nos corrigia, mas Ele sabia que nós não iríamos ficar ali para sempre, né? Mas quando eu saísse de perto dEle, nós estaríamos mais preparados do que quando nós chegamos para sermos pastoreados por Ele. O nosso abraço ao nosso pastor Luiz Ferreira, que Deus possa abençoá-lo de uma maneira muito especial. Então, Deus fechou as portas, passamos um momento muito crítico na cidade de Itaquá, e aí Deus preparou tudo e nos trouxe de volta à nossa capital no Piauí, onde passamos mais um período de 2 anos e 6 meses em Teresina. Passamos a estarmos diante do Senhor, louvando a Deus. Passamos a cuidar do nosso departamento da Almasbraque, na nossa igreja do bairro do Disseu, onde foi um tempo de graça de Deus sobre nós. Desenvolvemos uma liderança sobre a vida dos homens daquela igreja e Deus foi muito bondoso. Mas em uma das viagens que nós fizemos aqui para Parnaíba, no meio do culto, Deus levanta uma irmã e diz que é hora de voltar para casa. É hora de começar a obra pela qual Ele nos confiou, né? E estava chegando o momento de nós retornarmos à nossa casa. Então nós nos preparamos, nos organizamos, deixamos tudo em Teresina e viemos para a cidade de Parnaíba fazer valer a vontade e os planos de Deus para as nossas vidas. Essa é um pouco da nossa história. Chegamos aqui no ano de 2007 e nós já estamos aí com 13 anos que estamos pastoreando a nossa obra Brasil para Cristo aqui em Parnaíba. Alguns momentos muito difíceis, momentos complicados, momentos conturbados, momentos de olharmos para as situações e dizer: Senhor, não dá mais, é hora de parar, é hora de desistir, mas sempre nós recebemos um impulso do Espírito Santo, uma motivação extra para nós continuarmos caminhando, acreditando e crendo que tudo aquilo que nós estávamos passando serviria para forjar o nosso caráter, está abençoando a nossa vida de uma maneira muito especial. Eu quero que o Senhor Deus continue nos abençoando, claro, nessa chamada, nessa vocação. E aquele que nunca pensava de ser pastor, hoje já não consegue ver a sua vida fora do ministério pastoral e da sua vocação sacerdotal. Para a glória de Deus, Deus tem nos abençoado muito e temos visto o operar de Deus, a manifestação do Senhor e o restaurar de Deus sobre a vida de pessoas que para a sociedade não tinha mais nenhum valor, e Deus foi lá e restaurou e abençoou para a glória de Deus. Sou muito grato ao Senhor por Ele ter nos confiado essa grande obra aqui na cidade de Parnaíba. E eu quero
com esse resumo da nossa história. Eu quero, com esse pedacinho da nossa história, deixar aí para você nos conhecer um pouco mais. Eu não posso deixar de deixar aqui uma palavra de Deus, eu não posso. Eu quero lhe dizer uma coisa: chegar até aqui não foi fácil. Chegarmos aonde nós estamos hoje não foi fácil. Teve momentos, como já lhe falei, muito difíceis. Momentos de uma extrema necessidade de uma graça de Deus sobre nós para suportarmos e enfrentarmos as situações da vida. Mas eu quero lhe dizer que desistir não é uma palavra que está no vocabulário daqueles que estão em Deus. Desistir não é uma palavra que pode estar nos lábios de alguém que crer em Deus. Você pode até pensar em desistir, mas desistir, você jamais pode fazer isso. Porque quando nós desistimos de algo que Deus confiou, nós deixamos de viver um dos melhores momentos que Deus tem preparado mais na frente para nós. Eu quero que um pouco da minha história que eu contei para você sirva de um incentivo para que você entenda que quando Deus fala, Deus ele cumpre. Do dia e do tempo que Deus entregou uma palavra profética se passaram 10 anos. E depois de 10 anos, Deus cumpriu a promessa pela qual ele fez. Eu não sei quanto tempo faz que você está esperando pela concretização e a manifestação de uma palavra profética de Deus. Mas eu quero lhe dizer que não permita que as circunstâncias em sua volta lhe cerquem de uma tal maneira que lhe impeça de prosseguir acreditando em uma promessa de Deus sobre a sua vida. Nunca pare, nunca desista, mas se você parar, pare não para desistir, mas pare para tomar um fôlego e continuar a sua caminhada em Cristo Jesus. Eu quero que você seja abençoado por esta palavra que temos deixado neste vídeo. Eu quero lhe dizer o seguinte, que a nossa história, ela só se torna uma melhor história se Jesus Cristo fazer parte dela. Eu não sei como você tem vivido, eu não conheço a sua história, mas eu quero lhe dizer que se você tem vivido uma história de dor, uma história de sofrimento, uma história que tem trazido muitas decepções para a sua vida, coloque sua história nas mãos de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer. Eu lhe garanto que Deus vai mudar a sua história, porque você vai deixar de escrever a sua história e permitir que Deus escreva uma nova história na sua vida. Faça isso. E se você se identificou um pouco com a nossa história, eu queria que você também pudesse compartilhar um pouco da sua história, deixando lá nos comentários um pouquinho da sua história, né? Claro que nós não podemos e não detalhamos, né, cada momento da nossa vida, mas aí é só um pouquinho da nossa história para que você possa estar nos conhecendo. E eu quero poder finalizar esse vídeo abençoando a tua vida no nome de Jesus com uma palavra de oração. Amém? Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, eu quero, Senhor, te agradecer por esse vídeo. Quero te agradecer por ter compartilhado um pouco da minha história. E eu quero te pedir que o Senhor visite a cada uma dessas pessoas. E que a sua história, que não tem sido uma bonita história, que eles possam entregar as suas vidas para o Senhor, permitindo que o Senhor escreva na vida deles a história pela qual o Senhor deseja escrever. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e o nosso grande abraço a todos vocês e Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.